A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o missionário Marconi, voltando a dar sequência aos novos ensinamentos da parte de Deus para meus queridos amados irmãos, nesse 29 de novembro de 2024, por volta das 16 horas, irmão. Trazendo as sequências dos novos ensinamentos da parte de Deus para meus queridos amados irmãos. Está no livro de Efésios, capítulo 5, verso 18, e o tema na tarde deste dia para meus queridos amados irmãos é a vida cheia do Espírito. Vamos aprender o que é a vida cheia de Espírito para o crente fiel a Jesus? Vamos lá. O novo nascimento não elimina automaticamente a velha natureza. Vivemos em corpos suscetíveis ao pecado. Por isso precisamos permanecer cheios do Espírito de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, andai no Espírito e não realizareis os desejos da carne. Como está no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Então, ele nos dá uma ilustração familiar. Não vos embriagueis com vinho, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Como está no livro de Efésios, capítulo 5, verso 18. Observe. Primeiro, Paulo está falando sobre entregar o controle da sua vida ao Espírito de Deus, quando alguém está embriagado. Dizemos que ele está sob a influência do álcool. Precisamos estar sob a influência do Espírito. Segundo, a afirmação de Paulo é uma ordem. Enchei-vos, ele não disse se quiserem ou seria bom. Que não se você agradar a Deus, você precisa estar constantemente cheio do seu Espírito. Terceiro, isso se aplica a todo crente. Às vezes olhamos para alguém e dizemos, ele ama tanto a Jesus, por que não posso ser assim? Você pode, a diferença está em encher-se do Espírito e não no fato de possuírem algo que você não possui. 4. Você não pode encher a si mesmo. Como abastecemos o carro? Precisamos ir regularmente até o posto. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Como diz Mateus capítulo 5, verso 6. Você tem fome? Uma pergunta que eu te faço. Você tem sede de justiça? Pois serão satisfeitos. Como está no livro de Mateus capítulo 5, verso 6. Quinto, é uma ação contínua. Você não pode andar com o carro enchendo o tanque de gasolina apenas uma vez. Você precisa continuar indo à fonte. O enchimento do Espírito é uma dinâmica, uma experiência que se vive constantemente. Por que é assim? Porque vivemos em um mundo que nos esgota espiritualmente. E lutamos contra uma raiz da carnalidade que procura nos derrotar a todo momento. Portanto, deixe-vos o Senhor encher-vos pelo Espírito Santo de Deus. Como está no livro de Efésios, capítulo 5, verso 18. Aí sim, você terá uma vida cheia do Espírito. Espírito de Deus. Não espírito maligno, não espírito de derrota, e não espírito de desânimo, nem espírito de engano, mas cheio do Espírito Santo de Deus na tua vida. Aí você será protegido 24 horas por dia, porque Deus, através do Espírito Santo, ele te direciona para onde você deve seguir, para não cair em tentação. Amém? Então fica na paz e que Deus te abençoe, te enchendo completamente do Espírito Santo dele. Em nome de Jesus. Fica na paz. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor.